Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre essa obra aqui, O Príncipe, escrito por Maquiavel, tá? Essa obra, né, O Príncipe de Maquiavel, ela foi feita por Maquiavel para o magnífico Lorenzo de Medici, tá? E nela se dá exatamente as características, na visão de Maquiavel, que um príncipe deve ter. É interessante que Maquiavel, né, ele chegou a ser preso, chegou a ser torturado. Então, por mais que Maquiavel fosse, né, um homem inteligente, ele passou por várias situações de adversidade. Desde a prisão, ser preso, até mesmo questões de agressão física, agressão verbal, que geralmente quando uma cidade ela era conquistada por outra ou por um exército adversário, geralmente as pessoas que estavam naquela cidade passavam por esse tipo de situação, independente de serem nobres, de serem ricas, de terem alto nível de inteligência, todos sofriam juntos, né? A cidade inteira de alguma maneira padecia. E nessa obra, O Príncipe, né, de Maquiavel, é interessante. Eu vou colocar apenas algumas ideias. A síntese da obra é a seguinte: as características que um príncipe deve ter, na visão de Maquiavel, para governar bem a sua cidade, o seu estado, para governar bem, para estabelecer um bom governo. Das obras de Maquiavel, O Príncipe talvez seja uma das obras mais lidas, tá? Que se tem notícia. Num vídeo anterior se falou sobre a obra, né, A Arte da Guerra do Maquiavel, né, que é uma obra que praticamente eu nunca vi as pessoas lendo, né. Vou confessar para vocês que sempre quando as pessoas falam em Maquiavel, elas estão falando do Príncipe. Dificilmente alguém vai falar da Arte da Guerra do Maquiavel. Pois bem, então nessa obra aqui existem algumas ideias preconceituosas do Maquiavel. Por exemplo, na página 124, aqui dessa obra, tá? Lembrando que eu estou usando a edição da LPM Pocket, tá? Na página 124 está escrito o seguinte, olha as palavras do Maquiavel, tá? A fortuna é uma mulher, e para mantê-la submissa é preciso batê-la e maltratá-la. Notamos que ela deixa-se melhor dominar por quem assim procede do que pelos que se comportam com frialdade. Por esse motivo, como é mulher, ela é sempre amiga dos jovens. Estes são menos judiciosos, mais aguerridos e mais audazes ao comandá-lo. Então essa é uma parte, né, da Arte da Guerra do Maquiavel, que sem dúvida alguma nenhuma mulher gostaria de ler no século XXI, e que certamente muitos grupos, né, de defesa, né, de proteção da mulher certamente iriam querer, se possível, eliminar, né, esse parágrafo da obra O Príncipe de Maquiavel, exatamente por ser, né, antifeminista, por ser machista, por ser, enfim, né? Mas a gente deve considerar o seguinte, que na época do Maquiavel, né, era assim que as pessoas de fato se comportavam. Então quando a gente lê essa obra, O Príncipe de Maquiavel, a gente não pode considerar os detalhes dela como sendo dignos de ser usados hoje. Claro que não. A gente tem que ler exatamente para saber como é que as pessoas naquela época lidavam com várias questões, né? É uma leitura histórica e simplesmente analítica, né? Ninguém vai praticar isso daqui, lógico. Então, em determinado momento, pode-se dizer que Maquiavel ele era voltado mais para a parte física das coisas, né? Ele queria, até as estratégias que ele fazia tinha a ver muito mais com a parte física das coisas do que, né, de uma maneira mais ampla. Ele valorizava mais os detalhes, entende? Por exemplo, ele vai falar para nós sobre os principados hereditários, o que ele acha dos principados hereditários, o que ele acha dos principados mistos, né? O principado civil, o que ele acha. Ele vai falar para nós de que modos devemos medir as forças de todos os principados. Ele vai falar sobre os principados eclesiásticos. Ele vai falar sobre os vários tipos de exército e de soldados mercenários. E ele vai se levantar fortemente contra a ideia de soldado mercenário. Tá? Ele era totalmente contra a ideia de soldados mercenários. Para ele, soldado mercenário não valia para nada, né? E num vídeo anterior, quando a gente falou sobre a Arte da Guerra do Maquiavel,
A gente falou exatamente sobre isso, que para Maquiavel, o problema de um soldado mercenário é que ele não está lutando pelo seu país, né? Ele não está lutando pelo país dele, não é o país dele, né? É um país estrangeiro, então ele não é obrigado a dar a vida dele por aquele país. Ele está fazendo aquilo ali por amor ao dinheiro, por ganância e por amor ao dinheiro. Ele não é obrigado a vencer aquela guerra. Ele só é obrigado a lutar, ele só está sendo pago, é uma profissão para ele. Matar é uma profissão para ele, entendeu? Ao contrário dos soldados que de fato fazem parte daquele país, em que no caso deles é uma questão de defender o seu próprio país, as crianças do seu país, as mulheres do seu país, as pessoas do seu país, né? Então, em determinado momento, ele vai falar sobre as atribuições do príncipe em matéria militar, como é que um príncipe deve fazer o seu regimento militar, o seu destacamento militar, como é que ele deve organizar o exército dele, quais são os tipos de soldado que ele tem que usar. Ele vai falar sobre a questão da parcimônia, ele vai falar quais são os tipos de príncipe que o povo mais louva e quais são os tipos de príncipe que o povo mais ofende, como devem os príncipes honrar a sua palavra, como deve portar-se um príncipe para fazer-se benquisto, né? Como escapar dos aduladores, e essa parte dos aduladores é muito interessante, porque ele vai falar para mim, que ele vai falar para nós, né, que um príncipe prudente deverá seguir por uma terceira via, selecionando em seu estado homens que sejam avisados, somente aos quais ele dará liberdade para que lhe falem a verdade, e apenas acerca do que lhes for perguntado, e não de outras coisas. Ele deverá, no entanto, interrogá-los sobre tudo e ouvir as suas opiniões, deliberando depois por si mesmo e ao seu modo. Deverá ainda com essas decisões e perante cada um deles portar-se de uma forma que todos percebam que quanto mais livremente lhe falarem, tanto melhor serão aceitos. À exceção destes, o príncipe não procurará escutar mais ninguém, executará o que estiver deliberado e se obstinará em suas resoluções. Quem agir de um outro modo, ou decairá pela ação dos aduladores, ou mostrar-se-á inconstante devido à variedade das opiniões ouvidas, o que o fará pouco respeitado. Por quê? Porque na época dos antigos reis era muito comum ter aduladores, né? Pessoas que adulavam o rei, ficavam elogiando o rei o tempo todo para conseguir benefícios, conseguir cargos, conseguir benefícios financeiros, conseguir qualquer outra coisa. Então Maquiavel ele manda o príncipe se defender contra esse tipo de pessoa. Não é para aceitar esse tipo de pessoa, não é para ter por perto esse tipo de pessoa. O príncipe ele tem que de preferência escolher pessoas, tá, que sejam sinceras, que se o governo estiver indo à bancarrota, eles digam para o príncipe, olha, se tu continuar agindo dessa maneira, tu vai falir, o teu povo vai te matar e a coisa toda vai ir para o beleléu. Ou seja, pessoas que sejam sinceras e que não estejam atrás de cargo, de títulos, de nome, de dinheiro, nem nada do gênero. Pessoas que sejam de fato sinceras e honestas nas opiniões delas. E é essas pessoas, segundo a obra O Príncipe de Maquiavel, que o príncipe ele tem que escolher como conselheiros reais, e é a essas pessoas e somente a essas pessoas que ele deve ouvir, e o príncipe, para que essas pessoas continuem se mantendo, dizendo a verdade, ele tem que estimular essas pessoas a continuar dizendo a verdade. Cada vez que elas disserem a verdade, ele tem que de alguma maneira recompensar elas pela verdade que foi dita, não importa o quanto seja terrível aquela verdade. Dessa maneira, as pessoas vão se sentir encorajadas a falar somente a verdade para o príncipe e não se sentirão encorajadas a adular ele, elogiar ele, tecer falsos elogios em relação a ele, tá? Então, em determinado momento também, a gente tem que levar em consideração que essa obra O Príncipe, do Maquiavel, ela é uma das obras mais lidas, né? Existem pessoas que dizem que algumas estratégias mencionadas aqui na obra O Príncipe de Maquiavel, elas foram de alguma maneira colocadas em prática várias vezes pelos governos, várias vezes foram colocadas em práticas em guerras, as estratégias mencionadas por Maquiavel no Príncipe. E é uma obra interessante mesmo. Isso daqui, vale ressaltar, tá, que o Maquiavel ele usava a seguinte estratégia.
ele usava muitas vezes o anacronismo. Hoje em dia, se você for em qualquer universidade ou em qualquer tipo de ambiente acadêmico, as pessoas vão falar fortemente contra o anacronismo. O que é o anacronismo? Anacronismo significa você pegar ideias do passado e trazer para o presente, ou ainda você ler textos do passado como se fossem escritos no presente, julgando as pessoas do passado como se elas tivessem os mesmos conceitos que você tem hoje no seu presente. Isso é anacronismo. A grande questão é que se a gente de fato se levanta fortemente contra o anacronismo, a gente não poderia nem ler a obra O Príncipe de Maquiavel, nem a Arte da Guerra do Maquiavel, nem nenhuma outra obra do Maquiavel. Por quê? Porque o anacronismo ele faz parte exatamente do escrito de Maquiavel. Ele é o pano de fundo das obras de Maquiavel. O Maquiavel ele se utilizou de estratégias usadas por exércitos de povos antigos e ele tentou trazer de alguma maneira para a época dele, né? E aí ele analisava de vez em quando situações do cotidiano que estava acontecendo na época dele, e muitas vezes ele pegava ideias passadas, ideias do passado, e tentavam trazer para o presente, porque segundo ele aquelas ideias valeriam a pena ser repetidas, tá? Ser trazidas novamente, ser executadas novamente. Enfim, essa era a estratégia do Maquiavel. Então, as pessoas hoje em dia que falam sobre anacronismo, né, elas não podem ler as obras do Maquiavel, de nenhuma maneira. Tá? O Montesquieu, o grande filósofo Montesquieu, também vai usar a mesma estratégia, e é digno de nota que se Montesquieu ele usava a estratégia do anacronismo, e ele se baseava muito no Império Romano, que já não existia mais na época dele, do Montesquieu, e as pessoas falam tanto contra Montesquieu, contra o anacronismo, elas não deveriam ler nenhuma obra do Montesquieu, nem mesmo o Espírito das Leis, né, o Espírito das Leis do Montesquieu, lembrando que foi o Espírito das Leis do Montesquieu que acabou criando o artigo 2º da nossa Constituição. O artigo 2º da nossa Constituição brasileira diz: são poderes do Estado, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Só que essa ideia de dividir o Estado em 3 poderes, ela veio do Montesquieu. Ela veio exatamente de uma obra chamada Do Espírito das Leis, escrito por Montesquieu. Então quem fala sobre contra anacronismo não deveria nem de ler as obras de Montesquieu. E a nossa Constituição brasileira, no artigo 2º, e não é a única Constituição do mundo, a Constituição dos Estados Unidos também usa as ideias de Montesquieu, elas não deveriam de usar as ideias de Montesquieu, já que o anacronismo é uma coisa tão terrível, né? Geralmente se censura o anacronismo, mas na prática se valoriza o anacronismo no ramo filosófico, no ramo jurídico, no ramo econômico muitas vezes. Então as pessoas que falam contra o anacronismo, elas estão indo exatamente na contramão da própria realidade das coisas, tá certo? Então, leiam essa obra, O Príncipe. Eu não vou comentar muito sobre ela porque eu quero que de fato vocês leiam essa obra, né? Leiam a obra O Príncipe do Maquiavel. Leiam a obra Arte da Guerra do Maquiavel também, que a Arte da Guerra do Maquiavel é uma obra que não é muito valorizada, as pessoas não lêem muito essa obra, né? Leiam a Arte da Guerra do Maquiavel, leiam O Príncipe do Maquiavel também, e depois que vocês lerem essas duas obras, vocês vão ter uma visão um pouquinho melhor das ideias do grande, podemos chamá-lo filósofo, do grande filósofo Maquiavel, tá certo? Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, leiam esse livro, O Príncipe do Maquiavel, e é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.